Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. Obrigada por todos vocês que chegaram até aqui, têm se inscrito no nosso canal, têm deixado seus comentários, os seus likes. Eu tenho lido todos, muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês, é uma honra estar aqui com vocês, aprendendo e também passando um pouquinho aqui do conhecimento para poder agregar no processo de evolução de vocês. Se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like. Todos vocês deixem seus comentários aqui embaixo, é importante o feedback de vocês, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e compartilha para mais pessoas também. Não esquece de mandar esse vídeo para aquele amigo, para aquele irmão que você sabe que também tem o desejo de crescer no ministério de ensinar, ok? Vamos embora para a aula de hoje? A aula de hoje é a aula de número 13, onde nós falaremos sobre professor da EBD em Professor de Classes Adultas, parte 2, Metodologia e Didática. Como eu disse na aula anterior, a partir da aula 12 nós teremos aulas de objetivos mais práticos. Até a aula 11 a gente teve uma bagagem teórica e a partir da aula 12 a gente começa a ver os objetivos mais práticos. E na aula de hoje nós vamos falar especificamente de metodologia e didática com aplicações práticas para as nossas aulas. Vamos embora, então? Aqui o nosso querido professor Dominguinho, apresentando para a gente aqui o cronograma da aula de hoje. Falaremos sobre a diferença entre metodologia e didática. Nós vamos caracterizar as classes adultas. Nós vamos ver a metodologia aplicada e a didática aplicada. E nós teremos aqui uma aplicação prática como exemplo para a gente poder fazer juntos, ok? Então, vamos embora. Inicialmente, vamos definir o que é metodologia. É o campo que estuda a forma com que o conhecimento é produzido. Ela compreende todas as ferramentas que os educadores utilizam para transmitir os seus conhecimentos aos alunos. Metodologia nada mais é do que o método que eu utilizo para poder passar conhecimento. Qual é a forma que eu faço, que eu uso para poder transmitir conhecimento para os meus alunos. E a didática, ela consiste na análise e desenvolvimento de técnicas e métodos que podem ser utilizados para ensinar determinado conteúdo para um indivíduo ou grupo. A didática faz parte da ciência pedagógica, sendo responsável por estudar os processos de aprendizagem e ensino. Reparem que é uma via de mão dupla. As duas coisas, metodologia e didática, são muito parecidas e aí a gente pode acabar se confundindo. Então é por isso que ao longo dessa aula vocês vão ver as principais diferenças entre elas e como elas unidas produzem um excelente resultado na sua aula. Mas antes da gente entrar nesse quesito de diferenciar metodologia e didática, eu quero levar vocês a caracterizar junto comigo as classes adultas. Então vamos lá. Vamos relembrar aqui um pouquinho sobre alguns princípios da andragogia. Lembra lá que eu falei na aula anterior que o aluno precisa entender a necessidade que ele tem de aprender aquele conteúdo, ele precisa ser participante, ele precisa ser ativo no seu conhecimento, ele precisa linkar a aula com suas experiências anteriores, a gente precisa priorizar os conteúdos lá para não fugir do foco. A gente precisa aí fazer uma aplicação prática para ele poder estar aplicando aquilo na vida dele depois. E a gente precisa estimular aqui a motivação. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem como que se aplica esses princípios andragógicos. Se você vai fazer um curso técnico, vamos botar isso como exemplo. Você vai fazer um curso técnico, qual que é o benefício do aprendizado daquele curso técnico? Você vai mostrar para o aluno que ele precisa aprender mecânica, por exemplo, porque ele precisa ser um mecânico no futuro. Para ele ser um mecânico, um técnico mecânico, ele precisa entender e conhecer a mecânica em si. Autoconhecimento, autoconceito de aprendiz. Não vai bastar as aulas dentro lá do estabelecimento onde eu vou ministrar o cursinho. O aluno vai ter que resolver lista de exercícios, o aluno vai ter que estudar em casa, ele vai ter que fazer trabalho, ele vai ter que apresentar seminário. E aí, como que eu vou valorizar as experiências como fonte de aprendizagem? Eu vou usar a bagagem que esse aluno já tem para eu poder linkar as minhas aulas de mecânica, né, que é o nosso exemplo, para poder estar aí
trazendo uma clareza para a mente do meu aluno. Eu preciso priorizar conteúdos de interesse imediato. Se meu aluno está no começo do curso técnico, eu não posso passar conteúdo do último período do curso técnico. Se meu aluno está no último período do curso técnico, eu tenho que focar em conteúdos do último período, ou seja, priorizar o conteúdo do momento. Foco é focar naquilo que é importante no momento, prioridade. Focar na aplicação prática. De nada adianta eu dar uma aula extremamente teórica, cheia de cálculos, se eu não fizer uma experiência, se eu não mostrar na prática como que aquilo funciona. E a motivação, para nesse caso aqui, para o nosso exemplo, nada mais é do que o aluno ter um diploma para depois ele conseguir um emprego. Então, ele está estudando para se qualificar e conseguir um bom emprego para receber um bom salário. Então, é um motivo para tudo isso daqui estar acontecendo. E aí agora, lembrando aqui um conceito daquela pirâmide que a gente viu em aulas passadas, a pirâmide de William Glasser, onde a gente tem a necessidade de conhecer a nossa classe. Isso daqui vocês têm que gravar no coraçãozinho de vocês. Uma mesma aula de um mesmo assunto não será ministrada de maneira igual em classes diferentes. Por quê? A sua aula precisa se adequar à realidade da sua classe, assim como uma roupa se adequa a cada ocasião. Você pode ser um único professor, mas quando você exerce o ato de ensinar em si, você se torna um professor 1001 utilidades, é isso mesmo. E aí como que isso vai se manifestar? A multiforme sabedoria de Deus vai fluir através de você. E aí relembrando aqui, os alunos quando só leem, eles têm 10% do conhecimento absorvido. Quando eles só escutam, não participam, só 20% do que eles ouvem, eles absorvem. Quando só observa, quando só vê, é só 30%. Quando eles veem e escutam, 50%. Agora, quando eles interagem, quando eles falam, quando eles participam, 70%. Quando a gente faz lá um exemplo prático, pede para eles colocarem a mão na massa de alguma forma, a gente tem 80%. E quando eles ensinam, quando nós também estamos ensinando, a gente absorve 95% do conteúdo passado. Isso é só para a gente relembrar aí como nós fixamos o conhecimento no nosso cérebro. E aí agora vamos caracterizar classes adultas. Eu vou dividir aqui por gênero e também por faixa etária. A classe de idosos, ela é uma classe que não tem em todas as igrejas ela separada, mas tem igrejas que têm uma classe voltada para pessoas mais idosas. E aí, como que eu vou me adequar a essa classe de idosos? A aula deve ser uma aula mais simples, sem muitas informações teóricas, e ela deve ser lecionada num ritmo que todos consigam compreender e acompanhar. Por que que isso é importante, irmãos? A gente está falando aqui de alunos que às vezes já têm uma dificuldade na audição, às vezes tem uma dificuldade com relação ao conforto, né? De ficar sentado, de ficar se movimentando. E aí, olha só, o contexto da aula deve ter relação com o contexto da vivência dele. A gente está falando de pessoas com uma bagagem enorme, então é muito importante valorizar a experiência que eles têm, fazer eles se sentirem importantes e participantes da aula. Então, você pode deixar que eles testemunhem de algo da sua época. Só preste atenção para não perder o foco da lição e não fugir e também não se perder aí na cronologia da sua aula. Mas a gente deve se adequar ao ritmo da nossa classe. Você não deve querer dar uma aula de teologia pura e aplicada para uma classe de senhoras com 70, 65, 80 anos de idade. Não é favorável para elas. Você não pode querer colocar uma dinâmica que envolva muito movimento. Um exemplo, vou trazer uma dinâmica que a irmã tem que abraçar a irmã tal, tem que andar até lá não sei aonde. Você tem que adequar as suas metodologias para a sua classe, porque ao invés de você trazer para perto, você vai afastar os seus alunos. Por isso que eu falei da necessidade de adequação. E aí agora falando aqui da classe de homens. Uma classe inteiramente masculina costuma ter pessoas que são participantes do ministério eclesiástico. E aí a gente está falando de corpo de obreiros, a gente está falando de homens que são presbíteros, são diáconos, auxiliares de trabalho. A gente está falando aí até mesmo de evangelistas, pastores, está falando aí de membros de maneira geral. Então essa aula precisa ser uma aula envolvente, precisa ser uma aula robusta. Não dá para você chegar e falar só de testemunho pessoal.
Não dá para você chegar sem embasamento teológico. Não dá para você chegar sem um contexto histórico. Não dá para você chegar e dar uma aula rasa. Essa aula voltada para esse grupo de pessoas tem que ser uma aula mais profunda. Você pode subir a barra da sua aula, você pode instigar a participação deles. Por quê? Você está aí tratando aí com homens que são participantes aí do corpo de obreiros, que tem por obrigação ter um nível de conhecimento mais profundo. E aí, coisas que vão agregar à sua aula. Você levar um conhecimento teórico da lição. Se for preciso, leve um mapa para poder exemplificar. Leve lá uma imagem de usos e costumes da época. Leve aí uma curiosidade histórica. Deixe exemplos bíblicos. Faça links aí com passagens bíblicas que têm a ver. Deixa eles participarem, usar a imaginação, porque isso vai ajudar bastante na fixação do conteúdo. Agora vamos falar aqui de uma classe puramente feminina. Mulheres, elas tendem a ser mais participativas, mais falantes. Então explore isso nelas. Traga exemplos que envolvam a realidade de vida delas, como por exemplo, falar de maternidade, falar de casa, falar de família, falar de trabalho, falar de receita culinária, beleza e outras coisas do universo feminino. Com sabedoria, você consegue associar o assunto da lição ao mundo feminino. Então vamos lá, vamos aqui exemplificar uma aula para mulheres. Teve uma aula que eu ministrei há algum tempo atrás, em que era uma classe somente de mulheres. E era um assunto que falava a questão da tricotomia. E para poder exemplificar, eu levei um ovo cozido para poder explicar espírito, alma e corpo, lá separando a casca, a clara e a gema do ovo. E aí depois eu levei também uma massinha de trigo com água, aonde durante a aula eu fazia aquela massinha, exemplificando aí quando Deus estava formando, né, o corpo, a matéria do homem. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que a classe que eu estava era feminina e tinham muitas mulheres que eram donas de casa. Por isso eu falei da importância de você conhecer a sua classe. E aí eu sei que muitas mulheres gostam de fazer receitas, eu sei que muitas mulheres mexem com culinária. Então eu quis levar algo do universo feminino para atrair a atenção delas. Quando elas viram um ovo na minha mão, quando elas me viram com um potinho, com farinha de trigo, com água, eu mexendo, aquilo prendeu a atenção delas de tal forma que ficou muito claro na mente delas a questão da tricotomia. E aí é sobre isso que eu estou falando, é você usar recursos que tenham a ver com a sua classe. É você trazer links da vida da pessoa, da experiência da pessoa, para poder linkar com o assunto da lição em si. E se você pedir sabedoria a Deus, dá para fazer isso sim. E aí agora vamos falar aqui de classe mista. Vale ressaltar que você pode reaplicar todas as dicas anteriores, sempre equilibrando aí, fazendo a aula de acordo com a sua turma. E aí também você deve investir em conteúdo visual, imagem, vídeo, gráfico e envolva a participação dos seus alunos, ok? E aí agora eu vou passar aqui um resumão de metodologia e didática. A metodologia nos dá juízos de realidade. Aquilo que é descritivo, quantitativo, é o método como o ensino será aplicado. E a didática nos dá juízos de valor, que estabelecem valores ou normas. Qual a finalidade? Para que servirá o que está sendo ensinado? Então, eu trouxe aqui um exemplo prático para vocês entenderem isso. A metodologia, ela me dá juízo de realidade. Eu preciso aprender aquele conteúdo. Qual é o método que eu vou usar para passar aquele conteúdo? Então, eu dei aqui um exemplo de matemática. 2 mais 2 é igual a 4 e 3 vezes 3 é igual a 9. Isso daqui é um conceito matemático. Eu estou ensinando matemática, eu estou passando uma regra, algo que é indubitável, dizendo que 2 mais 2 é igual a 4. E aí, dependendo da minha classe, eu faço aí como eu posso dizer, eu puxo aí o histórico da fórmula. Em outras classes eu vou passar já o pulo do gato, já vou passar um macete para a pessoa calcular, mas aí isso tudo é um método que eu estou usando para poder falar algo que é real, algo que é palpável, algo que é normativo. E aí eu tenho aqui também uma definição da língua portuguesa dizendo que verbo indica uma ação. Isso ninguém vai discutir. Toda vez que a pessoa ouvir falar de verbo, verbo é tudo que indica uma ação. Então, a metodologia é usar o método para eu poder dar juízo de realidade para os meus alunos.
E a didática me dá juízo de valor. O que eu quero dizer com isso? Qual a finalidade de eu aprender matemática? Por que eu tenho que saber que verbo indica ação? Aonde que eu vou usar isso na minha vida? E aí aqui eu dei como exemplo. A gente aprende matemática porque no nosso mundo quase tudo é quantitativo. E você vai usar na vida matemática. Você vai pagar uma conta, você precisa de matemática. Você vai fazer uma compra, você precisa usar matemática. Você vai aí falar, você precisa saber conjugar um verbo. Então a didática, ela te dá juízo de valor, ela está linkada lá à aplicação. Para que aquilo vai me servir? O método, eu passo o conteúdo, ensino o que é aquilo e a didática eu mostro para que ele serve. Ficou claro para vocês? E aí agora aqui eu vou te dar alguns exemplos de recursos de metodologia. Qual método eu vou usar para poder passar o meu conteúdo? Eu posso estar fazendo aplicação de exercícios, eu posso estar fazendo uma aula expositiva, que é aquela aula que o professor fala e explica, eu posso estar fazendo uma dramatização, que é uma pecinha, um teatro, eu posso estar fazendo um estudo de caso, que é quando eu pego lá uma história e eu analiso aquela história específica para poder extrair o meu conteúdo. Eu posso estar fazendo um estudo dirigido, que é quando os meus alunos pesquisam sobre aquele assunto. Eu posso estar fazendo um estudo de texto, levar um texto e pedir para os meus alunos interpretarem junto comigo. Um mapa conceitual tá dizendo, fazendo referência também ao mapa mental, onde eu tenho vários lá, coisinhas lá, vários diagramas que se linkam entre si e me dão um conceito central. Um painel, uma pesquisa de campo, um seminário, uma solução de problemas, enfim, são N recursos metodológicos que eu posso estar usando para poder passar o conteúdo. Então, metodologia é como eu passo esse conteúdo. E aí, recursos de didática, como que eu vou aplicar o que eu vou ensinar, como que eu vou engajar o meu aluno. Recursos de didática, eu tenho quadro, eu tenho giz, eu tenho apagador, eu tenho jornal, cartaz, revista, eu tenho texto, eu tenho televisão, aparelho de som, eu tenho filme, eu tenho vídeo, eu tenho câmera, eu tenho computador, eu tenho jogos. Para que eu uso tudo isso daqui? Porque quando eu vou para o exemplo prático, quando eu vou para a parte prática, eu levo o meu aluno a pensar fora da caixa. Eu levo o meu aluno a entender aonde que ele vai aplicar aquele conteúdo que eu passei lá atrás na vida dele. E aí eu posso usar o quadro para isso, eu posso usar um filme, eu posso usar um jogo, eu posso fazer uma dinâmica, alguma coisa, algum recurso didático para o meu aluno linkar o conteúdo com a parte prática, ok? E aí eu vou fazer com vocês aqui agora um exemplo prático para a gente poder aqui aplicar. Vamos lá. Eu tenho uma classe mista, homens e mulheres de todas as faixas etárias. Aí, olha só, eu tenho aqui a minha faixa etária. Eu tenho alunos de 23 anos até 65 anos. Eu tenho aí 1h e 20 minutos de aula e eu tenho o tema batismo nas águas. Como que a gente vai dar essa aula? Que metodologia que eu vou usar? Quais recursos didáticos eu vou usar também? Vamos lá. Primeiro eu preciso conhecer a minha classe. Classe mista. Então vai ter homem, vai ter mulher. 25 alunos, então eu tenho uma noção de quantidade. Por que eu preciso saber de quantidade? Para os meus recursos. Vamos supor que eu vou levar um papel, vamos supor que eu vou levar uma caneta, vamos supor que eu quero dar um brinde no final para cada um. Então, eu preciso ter noção de quantidade. Faixa etária, para eu poder adequar a minha linguagem, para eu adequar o meu ritmo. Quanto tempo eu tenho para fazer tudo isso? 1h e 20. E qual que é o assunto da minha aula? Batismo nas águas. Eu escolhi aqui, para esse nosso exemplo, a metodologia de uma aula expositiva e depois um estudo dirigido. Como que seria isso? Eu começaria essa aula dando uma pincelada em batismo nas águas, mas sem aprofundar muito. E depois eu disponibilizaria materiais para os meus alunos estarem fazendo um estudo dirigido em sala de aula sobre batismo nas águas. E aí, quais recursos didáticos eu vou usar para isso? Vou levar uma apostila, vou levar vídeos sobre batismo e também livros, bíblias de estudo para consulta no estudo dirigido, além de papel e caneta para anotações diversas dos alunos. Então, reparem que, olha só, eu me situei, vi qual é a bagagem da minha turma, centralizei informações e aí eu escolhi meu método, escolhi os meus recursos para poder aplicar a minha aula sobre batismo nas águas. Ficou claro para vocês? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, ok?
E aí, para a gente ficar bem entendido nisso daqui, adaptação. Seja um professor ou uma professora camaleão ou camaleoa. Vocês vão reparar que ao longo dessas nossas próximas aulas, esse amiguinho nosso aqui, o camaleão, ele vai aparecer com uma certa frequência. E essa frase vocês não podem tirar do coração de vocês. Uma mesma aula, com o mesmo tema, não será igual se ministrada em turmas diferentes. Conheça seus alunos, adapte-se a eles e coloque a sua personalidade em sua aula. Seja autêntico, seja você, porque você é uma bênção. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu vou deixar aqui um versículo que está lá em Provérbios 18:15, que diz assim: a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por ter assistido até o final. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.